Ação do superendividamento, sentença procedente, dessa vez no estado de Mato Grosso. Então, eu vim trazer para vocês alguns pontos importantes para vocês compreenderem melhor como o judiciário vem se comportando diante da ação do superendividamento, tendo em vista se tratar de uma lei muito nova, para que vocês, advogados ou pessoas que pretendem se valer dessa ação do superendividamento para fazer uma repactuação das suas dívidas, acompanhe essa sentença até o final, porque ficou bem interessante. Bom, conforme eu falei, é lá do estado do Mato Grosso. Eu tive que censurar algumas partes aqui, até por uma questão de LGPD. Enfim, vamos chamar essa pessoa de Da Cruz, tá? Da Cruz é uma cliente nossa do escritório. O requerido dessa vez foi o Banco Cooperativo Sicredi SA. Eu vou fazer a leitura dos pontos mais importantes dessa sentença, onde eu grifei de verde. Se por acaso vocês ficarem com alguma dúvida, fiquem à vontade de deixar nos comentários, tá? Porque aí eu entro com as explicações para vocês. Na sentença tem alguns termos, né? Que a gente fala de termos juridiquês, né? Que ele fala da questão de acórdão, de reforma, de revelia, enfim. Mas aqui eu vou abordar somente a temática do superendividamento. Ação de repactuação de dívidas, né? Trata-se de ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por Da Cruz contra o Banco Cooperativo Sicredi. Aqui a Da Cruz, no caso, contraiu dívidas junto à instituição financeira requerida sem o intuito de lesar os credores e que atualmente encontra-se em situação de superendividamento. A firma possui dívida total no valor de R$ 60.300 e que paga parcela mensal de R$ 1.479,38 por mês, descontada diretamente da sua folha de pagamento, comprometendo-se o mínimo existencial. Tá? Essa é a leitura superficial dos fatos alegados em sede de ação de petição inicial, que a gente chama de relatório. Aqui, nós informamos que a Da Cruz possui renda mensal de R$ 4.066,54 e que ela tem despesas mensais que totalizam R$ 4.346,26. Vejam que já superou a renda dela, incluindo água, R$ 265,46, energia elétrica, R$ 762,78, internet, R$ 99,90, telefone, R$ 62,82, tratamento psiquiátrico, R$ 600, plano de saúde, R$ 555 e aluguel residencial, R$ 2.000. Tudo que está aqui a gente chama de mínimo existencial. Ela poderia ter incluído até outros elementos: água, luz, telefone, internet, lazer, cultura, educação, saúde, alimentação, vestuário, enfim, gastos com terceiros essenciais, como por exemplo uma mãe doente, né? Então vamos continuar. Requer a concessão de tutela de urgência para limitar o desconto mensal ao valor de R$ 500 por mês, bem como a procedência da ação para a repactuação de dívida nos termos da Lei 14.181 de 2021, Lei do Superendividamento. Aqui, como a juíza reconheceu a situação de superendividamento da Cruz, ela concedeu a justiça gratuita. Que são aqueles termos que eu mencionei para vocês, que se por acaso vocês quiserem pausar para ler, depois deixar nos comentários aí para a gente conversar. Aqui. A Lei 14.181 de 2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento. No momento que reconheceu a situação do superendividamento, houve assertiva da boa-fé da consumidora, que persiste não haver nos autos qualquer indício de má-fé da parte autora na contratação do empréstimo. Ou seja, além de comprovar os gastos essenciais, além de comprovar a situação de superendividamento, tem que comprovar a boa-fé, tá? Aliás, a boa-fé em tese ela é presumida. Se o juiz achar indícios de má-fé, o juiz ele se manifesta nesse sentido. Aqui tem a questão da documentação. Quando a gente entra com uma ação de superendividamento, a documentação tem que ser robusta, tem que ser praticamente um dossiê sobre a vida financeira da pessoa, com gastos, com os comprovantes das dívidas, né? E demonstrando qual é o mínimo existencial dessa pessoa, qual é o valor que ela necessita para sobreviver. Então vamos lá. Conforme a documentação acostada aos autos, a parte autora possui renda mensal líquida de R$ 4.066,54, enquanto a parcela do empréstimo junto ao requerido é R$ 1.479,38, o que representa aproximadamente 36,38% dos seus rendimentos. A autora comprovou despesas essenciais, comprovou, veja bem esse verbo, comprovar. O verbo comprovar é necessário nessa lei do superendividamento porque a gente precisa, de fato, de um conjunto bem robusto de documentação para a gente buscar essa sentença de procedência, como foi nesse caso.
A autora comprovou despesas essenciais que totalizam R$ 4.346,26, incluindo água, né? Tudo aquilo que eu mencionei lá: água, luz, internet, telefone, psiquiatra, plano de saúde e aluguel residencial. Fato que gerou o reconhecimento da impossibilidade de pagamento. A soma das despesas essenciais, R$ 4.346,26, já supera a renda mensal da autora, R$ 4.066,54, sem considerar ainda a parcela do empréstimo. Quando acrescida a parcela de R$ 1.479,38, o comprometimento da renda torna-se manifestamente insustentável. E mais, no acórdão, que foi isso aqui, a questão do acórdão eu explico depois para vocês, se vocês quiserem, deixe nos comentários que eu explico. A autora apresentou proposta de pagamento parcelado da dívida em 60 parcelas de R$ 500, iniciando-se a primeira parcela em 4 de agosto, conforme cálculo detalhado no ID número sigiloso. Embora o decreto. Essa parte aqui é muito importante. Presta bem atenção nesse trecho que eu vou ler e eu vou explicar para vocês. Embora o decreto 11.150 de 2022, atualizado pelo decreto 11.567 de 2023, estabeleça como mínimo existencial a renda mensal equivalente a R$ 600, é necessário considerar as peculiaridades do caso concreto. Tem muito juiz ainda no Brasil que a gente tem que ficar brigando com eles para demonstrar que R$ 600 não dá para sobreviver. Para eles, segundo esse decreto, a pessoa que pegar o salário dela, vamos imaginar que a pessoa ganha R$ 5.000. Se ela pegar R$ 4.400 só para pagar dívida de banco, ainda se sobrar R$ 600 para ela, para água, luz, telefone, internet, lazer, cultura, educação, saúde, alimentação, vestuário, aluguel, parcela de veículo, parcela de carro, o decreto, no caso, diz que R$ 600 é o suficiente para manter tudo isso. E isso a gente vem batendo com força em cima disso para demonstrar que esse decreto não pode ser levado ao pé da letra e que tem que se considerar, como a juíza mencionou aqui, as peculiaridades do caso concreto. Muito boa, essa juíza acertou demais. A doutora Rita Soraya Tolentino de Barros. Parabéns pela sensibilidade, pelo tato em reconhecer que cada caso é um caso, literalmente. Quanto à proposta de pagamento apresentada pela autora, considero-a razoável e adequada à sua capacidade financeira atual, permitindo a quitação da dívida em prazo compatível com o estabelecido no artigo 104A do CDC, até 5 anos. Isso aqui é a revelia, né? Não vale a pena a gente falar. Ante o exposto, a juíza julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a situação de superendividamento da parte autora, nos termos do artigo 54A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, homologar o plano de pagamento proposto pela parte autora consistente no pagamento da dívida de 60 parcelas mensais de R$ 500, nos termos do artigo 104A, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, determinar que o requerido adeque o valor das parcelas do contrato, lembra que era 1.400 e pouco, agora vai ser 500. Adeque o valor das parcelas do contrato do empréstimo ao montante de R$ 500 mensais pelo prazo de 60 meses, com início em 4 de agosto de 2025. Determinar que, durante o período de cumprimento do plano de pagamento, o requerido se abstenha a não fazer de incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes em razão da dívida objeto desta ação, bem como de realizar cobranças em valores superiores ao estabelecido no plano homologado. E aqui ele condenou, né, ela condenou pagamento de honorários, etc. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Né? Compartilhe esse conteúdo para quem esteja numa situação de superendividamento. Mande esse conteúdo para advogados, amigos seus, para que eles conheçam, né, os dispositivos, os elementos da lei do superendividamento, tá? E se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha ele com quem você acredita que precisa saber disso. Obrigado, até mais. Fica com Deus. Tchau.